Continuando então o estudo aqui do quarto passo, vamos agora para a segunda parte da aula. Muitas pessoas, quando entram nesse processo, né, de contar a própria vida, da história pessoal, surgem com uma pergunta muito frequente, né? Por que escrever e não apenas falar, certo? Por que eu teria, né, que ter que escrever tudo se eu posso, né, pegar uma história, ficar falando, contar, né, um pouco de que se trata? Essa é uma das questões, não, que normalmente cria, né, bastante confusão, né, ou cria, né, alguns debates, vamos dizer assim, principalmente na comunidade terapêutica, quando isso é parte do processo, né? Obviamente que vão pessoas que não são alfabetizadas ou têm muita dificuldade de escrita, às vezes até podem acabar não escrevendo, né? Fazendo somente a parte falada. Embora uma das coisas que eu sugeria muitas vezes era que escolhesse um padrinho, né, que ajudasse a escrever também, né? Pessoas que tinham essa dificuldade, né, de conseguir escrever, né? Ou, pelo que eu falei, né, não alfabetizadas ou com pouca alfabetização, então às vezes o padrinho ajudava a escrever a história. Porque tem dois elementos importantes da escrita. Tá? Óbvio que se não conseguir escrever e for só falar, né, é melhor do que nada, porém vamos entender que são dois passos diferentes. Né? A escrita não é apenas, né, uma forma de fazer o quinto passo. A escrita é o quarto passo, ou seja, ela tem uma finalidade própria, certo? Ou seja, muitas vezes a pessoa até consegue escrever e não consegue falar, dependendo de onde estiver, né? Geralmente até fora de uma comunidade terapêutica, é muito mais difícil de fazer o quinto passo com outra pessoa, porque dificilmente vai achar alguém que tenha tempo para fazer isso, né? Já que uma coisa, quando bem feita, né, o quinto passo é algo muito, muito extenso, né? Não é algo que é feito rapidamente. Embora, né, existam lugares que façam em um par de horas, né, é praticamente impossível contar a história de uma vida bem contada, analisada, discutida, né, num período tão curto, né? Nós demorávamos na comunidade em torno de uma semana, talvez, né, para fazer. Era algo realmente exaustivo, né? Muito intenso. Então, mas qual é a finalidade, então, da escrita, né? Por que sugerimos, então, que seja escrito, né? Para fazer a autoanálise, assim como também para lembrar. São duas coisas, né, que acontecem juntamente, tá? A autoanálise e a lembrança. Que, com certeza, né, dificilmente vamos conseguir fazer essas duas coisas somente, né, com a parte verbal, com a parte falada, certo? Eu vou explicar agora um pouquinho de que se trata cada uma delas, tá? Então, a autoanálise, o que seria? Ao escrever, nos obrigamos a pensar e refletir em fatos e ocasiões que podem ter passado despercebidos, tá? Ou seja, às vezes até o fato, a gente até lembra, né, do fato, mas podem ter passado despercebidas detalhes, situações específicas que mudam absolutamente, né, toda essa história. Vamos lembrar que estamos nos passos de posicionamento. Então, olhar para a nossa história é uma forma também de entender de novo, certo? E se estivermos fazendo essa escrita, né, com cuidado real, a gente vai poder, por exemplo, encontrar nuances, né, encontrar detalhes de algumas das situações que podem, né, fazer muita diferença, certo? Então, realmente é algo muito importante quando bem feito, tá? Porque vamos ter esse tempo de qualidade para olhar de novo para as coisas, né? Muitas vezes acabamos vivenciando, né, as coisas num estado de ânimo, né, muito intenso, que fez com que a gente interpretasse as coisas de uma maneira talvez não da melhor maneira possível,
Então agora, né, ao revisitar esses fatos da nossa história, nós temos essa possibilidade de reinterpretar, né, de nos reposicionar justamente, como fala os passos de posicionamento, perante essas situações, né, de olhar elas desde outra perspectiva. Tá? Pela falta de reflexão, muitas vezes temos uma visão distorcida de nós mesmos, uma visão pior ou melhor do que é de fato. Por isso que esse passo de posicionamento nos faz ter uma visão diferente. Tá? Podemos ver algumas situações muito ruins como não tão ruins, às vezes podemos ver algumas, né, falsas vitórias, por exemplo, como não como vitórias, umas meias vitórias como derrotas, enfim. A gente pode, né, ter uma percepção muito diferente, né, de relações, né, de brigas, né, decepções, enfim, daquilo que nos produziu, né, muitas vezes emoções muito fortes, sentimentos muito intensos, dores muito agudas, né, às vezes olhando de novo para isso a gente consegue encontrar algo diferente, até porque principalmente aquilo que aconteceu, né, durante o nosso período de consumo, né, é muito provável que nós não tenhamos conseguido nos debruçar sobre isso com clareza, com sanidade, né, para conseguir, né, reavaliar aquela situação. Nós ficamos com uma ideia, ficamos com uma percepção, com uma opinião sobre o assunto, não voltamos lá para ver se a nossa opinião, a nossa percepção era de fato correta e vivemos como se aquela fosse a verdade. E às vezes não era, né? Quantas vezes acontece, né? Todo mundo deve ter alguma história ou conhecer, né? Alguma história, por exemplo, de pessoas da mesma família ou pessoas muito próximas que por uma situação muito, né, sem, assim, muito sem significado, às vezes por um mal entendido, por uma fofoca, por alguma situação dessas, acabam deixando de se falar, brigando, ficando de mal, por exemplo, por anos, até pela vida toda, irmãos, pais e filhos, enfim. E às vezes aquela situação simplesmente foi uma situação mal compreendida, só que nunca se voltou para aquilo para tentar entender de novo. Nunca se voltou a pensar nisso para ver se era isso mesmo. Tá? E às vezes, lá na frente, depois de muitos anos, né, as pessoas se permitem voltar a pensar na situação e acabam descobrindo que na verdade não era nada e que perderam aí anos preciosos de convivência. Tá? Eu presenciei essa cena muitas vezes na comunidade terapêutica, nesses anos todos, de pessoas que se reconciliavam durante o processo de coisas que nem lembravam mais por que era, né? Ou seja, até antes, e quando pensamos nas situações da infância, nas situações de antes do início do consumo, da regrado, então é muito difícil realmente conseguir, na atualidade, ter uma visão clara daquilo que aconteceu. Às vezes, por exemplo, nessa revisitação de situações, nessa autoanálise, a gente precisa acionar a família, pedir para pessoas próximas, né, da nossa história que nos ajudem a lembrar, a repensar aqueles fatos. É uma atividade muito interessante essa, né, às vezes durante as visitas familiares, né, poder chegar na família, né, e perguntar sobre um determinado fato, uma parte da história que não lembra, né, e por isso o guia que vamos ver no final é bastante rico, porque ajuda com certeza, né, a não esquecer de partes importantes, tá? Vou chegar nele no final dessa aula. E esse momento, né, com a família, de poder durante o dia de visita, por exemplo, durante uma saída, enfim, ter uma conversa sobre aqueles fatos que você não lembra que estão no guia, ou sobre aqueles fatos que você lembra de um jeito, mas gostaria de ter uma opinião diferente, uma nova visão sobre isso, né? São experiências bastante libertadoras, né, e reveladoras de que muitas vezes aquilo que a gente entendia como verdade pode, de fato, não ser a verdade absoluta. Pode ser apenas uma parte, pode ser o que eu via
desde a posição que eu estava, desde a perspectiva que eu tinha naquele momento, e por isso, né, esses passos de posicionamento nos mudam de lugar para enxergar as partes que a gente não tinha conseguido enxergar ainda, né? E, finalmente, também temos uma visão parcial e incompleta das pessoas, não só de nós mesmos, mas das pessoas que fizeram parte da nossa história e de todos os fatos relacionados com elas. Como estava dizendo, por isso, revisitar esses fatos pode nos trazer revelações importantes sobre o outro, né? Quantas vezes, né, o outro tem motivos, né, motivações, sofrimentos, dores que a gente desconhece e por isso não entende por que o outro está agindo daquela maneira e acabamos entendendo, né, egocentricamente tudo em primeira pessoa, como já disse, né, o egocêntrico ele interpreta a partir da sua própria perspectiva, né, então esses passos de posicionamento nos tiram desse egocentrismo e nos permitem enxergar as coisas também desde outras perspectivas. Depois, no oitavo e nono passo, vamos ainda dar um passo mais profundo nesse sentido de conseguir nos colocar no lugar do outro e ver o que o outro sofreu, o dano que provocamos a ele, o que nos dá, né, um nível de empatia, né, muito mais desenvolvido. Muitas vezes, por exemplo, a gente julga nossos pais por erros que tiveram, por ausências, por faltas, imaginando que eles tinham plena condição de fazer o melhor por nós e simplesmente não fizeram porque não queriam. Porém, se a gente vai entender melhor, vai olhar bem como era a vida deles, os recursos que eles tinham, né, podemos ver que às vezes, de fato, eles fizeram o melhor que podiam, mesmo que tenha sido pouco, mesmo que não tenha sido suficiente, às vezes aquilo que eles nos deram, aquilo que tinham condições de fazer, né, era limitado. Não foi por falta de amor, não foi por falta de interesse, né, às vezes foi por falta de recurso realmente. Tá? E isso é importante termos a clareza, porque isso muda toda a história, né? Muitas mágoas, muitos ressentimentos, muita raiva, né, pode ser dissolvida quando a gente consegue entender, né, essas coisas desde uma outra perspectiva. Só que muitas vezes precisamos do outro para ter essa outra perspectiva, por isso, né, essa conversa, esse perguntar, esse tentar voltar, né, para olhar de novo para coisas que a gente imagina que possam ter ficado mal entendidas, né, é um exercício extremamente saudável que pode realmente nos ajudar muito em nosso processo de recuperação. Por isso é muito, muito recomendável esse momento da escrita. Tá? Naquele tempo, então, como eu disse, as nossas percepções das pessoas, de nós mesmos, dos fatos, podem ter ficado distorcidas, né, por mágoas e ressentimentos, por ciúme e orgulho ferido, ou até mesmo pela dependência afetiva, né? Então, são situações, né, que a gente poderia entender de uma maneira diferente, desde que estivesse disponível, né, para conseguir voltar lá e olhar, né? Talvez a mágoa passa, a raiva passa, o ciúme, e quando esse sentimento desaparece, né, ou ameniza, a gente consegue ter uma visão um pouco mais clara, né, um pouco mais neutra, mais integral dessa situação toda, tá bom? E aqui, então, temos, né, um trecho do livro, né, para refletir sobre essa questão. Tá? Se formos honestos, nos surpreenderemos com as nossas próprias descobertas, já que poderemos descobrir uma face da nossa vida que até agora ignorávamos completamente, né? Aqui temos, né, uma imagem arqueológica, né? Uma parede com escritas cuneiformes e realmente a gente pode encontrar coisas que nos surpreendem. Principalmente, podemos encontrar, como eu disse, descobrir que alguma das coisas mais difíceis que a gente carregava, que alguma das mágoas mais profundas, simplesmente não tinham razão de ser. Que a gente poderia se libertar definitivamente delas porque não tinham fundamento. Eram apenas produto de uma interpretação, né, muito inadequada, muito recortada, muito carregada de emoções,
né, daquele momento e que a gente nunca voltou para reavaliar. Então, né, é um processo extremamente libertador. E por isso que isso que eu estou falando não dá tempo de acontecer se você somente fala. Porque durante a sua fala, você vai falar, você pode até ser absolutamente honesto na hora de falar, mas você vai ser honesto a partir do que você conhece, da sua história, da maneira como você interpretou. Não vai dar para rever tudo isso que eu estou explicando agora durante a fala, porque você já vai estar falando. Você não vai ter esse tempo interno de pensar, de reavaliar, não vai ter como perguntar para alguém da sua família, como, né, ter essa possibilidade de preparar, né, essa história de uma forma mais integral, tá? Imagine que é como se você fosse um jornalista, né, da sua vida, e você fosse fazer uma biografia, tá? Se você fosse, né, um escritor, pensa que você é um escritor e você vai escrever a biografia de uma pessoa. Você não vai ter uma única fonte, né? Porque se você escreve uma biografia com uma única fonte, obviamente vai ser uma história inverídica, né? Ou seja, pode até ser verdade o que você conte, mas vai ser uma parte muito recortada dessa história, mesmo que a fonte seja a própria pessoa. Então, né, tem uma série de outras fontes que podem contribuir muito para que essa história fique mais rica, mais completa, né, e mais próxima da verdade, né, da verdade real, né, daquilo que, embora é muito difícil, né, chegar numa verdade absoluta, mas que esteja mais completa. E o segundo ponto da escrita, né, é o lembrar, porque obviamente, né, a gente não tem uma memória, né, tão fotográfica, né, tão fidedigna assim, né, e principalmente quem usou droga por muito tempo vai ter dificuldade de lembrar, né, tanto fatos como nuances dos fatos. Então, muitos fatos relevantes da nossa história, principalmente fatos anteriores ao uso de droga, estiveram guardados no esquecimento durante muito tempo. Outros, talvez traumáticos, podem se encontrar escondidos na nossa memória, em lugares inacessíveis para o pensamento cotidiano, né, que se chama, né, o que se diria de que estão escondidas, né, lembranças que ficaram mais a nível inconsciente, né, o subconsciente da pessoa, porque ela não consegue acessar isso. Até é uma forma de proteger a pessoa, né, levar isso para um lugar que não esteja acessível permanentemente. Tá? Por isso, a escrita da nossa história garante que tenhamos tempo suficiente para desvencilhar-nos dos laberintos que nos conduzem até essas lembranças. Tá? Ou seja, isso é um trecho do livro, né, obviamente. Então, precisamos atravessar aí alguns laberintos, como diz. Precisamos fazer um esforço importante para lembrar de algumas coisas. Algumas estão muito frescas na nossa memória, e mesmo assim é importante reavaliar, porque o que pode estar de fácil acesso para a nossa memória pode ser uma parte daquela história e não a história completa, né? A gente tem uma memória seletiva, né, que guarda, né, partes das lembranças que são mais relevantes e outras não. Isso não é aleatório, né? Isso tem, né, toda uma finalidade, né, e uma função. Então, realmente, é muito difícil você lembrar de tudo sem ter tempo de pensar antes. Por isso que se você senta para falar no quinto passo, sem ter tido esse tempo de repensar, de reavaliar, de buscar na memória, ou de perguntar, né, para pessoas que podem ajudar nessa busca, possivelmente você, né, acabe não incluindo elementos, partes da história, ou até histórias completas que podem ser muito determinantes, muito importantes, muito decisivas, né, na definição do processo posterior, né, ao quarto passo. Então, esse é um ponto muito, muito importante. A gente não lembra de tudo, não dá para confiar na nossa memória. E a escrita também garante que não nos sabotemos na hora de falar,
deixando propositalmente de lado fatos comprometedores, vergonhosos ou incômodos. Como eu disse, né, na primeira parte da aula, todos quando entramos nesse momento de contar a nossa vida, temos aquele fato ou aqueles fatos que temos mais medo, mais vergonha de falar. E nós precisamos tomar uma decisão de se vamos ser absolutamente honestos, né, como dizia os 4 absolutos lá do grupo de Oxford, né, ou se vamos omitir. Isso é uma decisão pessoal. Obviamente que se você decide omitir, você vai estar tendo todo um trabalho posterior com menos sentido, porque você deixou de lado algo importante. Mas, se você decide falar, e essa decisão pode custar bastante, né? Eu lembro que no meu próprio quarto e quinto passo, teve algumas coisas que eu pensei bastante se eu ia confiar, se eu ia falar, e me custou tomar a decisão de falar. Tá? Porém, foi uma decisão que eu tomei antes de começar a falar, foi uma decisão que eu tomei durante a escrita. Então, a hora que você chega na parte verbal, na parte falada, você já tomou essa decisão, você já pensou nisso, já avaliou, né, já escreveu para não deixar passar batido. Então, é mais difícil de você se sabotar se você já teve esse tempo, né, de você tomar essa decisão, se você já registrou no papel aquilo que você ia dizer. Tá? Então, é uma forma de a gente se proteger da gente mesmo, né, do medo, da vergonha, tá? Do desconforto, do incômodo que pode produzir, né, contar alguns desses fatos, né, que são mais difíceis de serem contados, certo? Então, esse é uma das questões importantes desse passo, né? A questão da autoanálise e a questão da lembrança. Por isso, né, reavalie se você ainda está em dúvida se vale a pena escrever, se vai dar muito trabalho, né? Mas perceba que você vai ter um ganho muito significativo, né, se você conseguir escrever. E se ainda você usar, né, o guia que está no livro, né, você vai ter um trajeto muito mais tranquilo de escrita, porque lá está, né, passo a passo tudo que precisa ser relembrado, e você também vai ter mais facilidade de acionar, né, os seus familiares, as pessoas próximas, para ajudar você a lembrar de alguns dos fatos mais importantes, tá bom? Daqui a pouco continuamos com a próxima parte do quarto